Ouviremos agora o pronunciamento da doutora Celita Oliveira Souza, advogada e representante nesse ato da Federação Brasileira das Empresas de Asseio, Conservação, Manutenção e Serviços Terceirizáveis, FEBRAC, da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores e da Federação do Comércio do Distrito Federal. A senhora dispõe de 15 minutos para o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo demais magistrados e magistradas presentes, membros do Ministério Público, lideranças sindicais, especialistas, todos os componentes do auditório, meu boa tarde. Depois de quase 2 dias aqui ouvindo essas exposições e participando direto, efetivamente, 2 conclusões eu estava imaginando ali, ministro Dallazen. Uma é de que ninguém aqui vai poder sair dizendo que não conhece o que é terceirização. E a outra é que as instituições associativas precisam instituir um troféu paciência para ser otorgado ao ministro Dallazen. Paciência e cidadania. Vimos muitas divergências nas exposições e muitas complexidades. Sabemos que isso decorre da relação de trabalho. Sempre afirmo que a relação de trabalho é a relação jurídica mais complexa, retirada a relação de casamento, que essa é mais complexa de tudo, né? A única explicação que eu encontrei para ela foi num trecho de uma música do Roberto Carlos, que diz: eu te proponho lhe dar meu corpo, e depois do amor o meu conforto, e depois de tudo a minha paz. Mas fora de casamento, a relação de trabalho é a relação jurídica mais complexa. E dessa complexidade é que nasce, então, essas divergências e essa riqueza de informações trazidas aqui para o TST. A participação nesse significativo evento muito me emociona, pois sou autora do primeiro livro no Brasil específico sobre contratação de serviços no ano de 1983 ainda, que era denominado Legalidade e Função Socioeconômica das Empresas de Vigilância, Asseio e Conservação. No ano de 1984, escrevi e publiquei as empresas de prestação de serviço e as normas legais vigentes, e, em 89, as empresas de prestação de serviço e a nova Constituição, no qual eu relato a nossa defesa no plenário da Assembleia Nacional Constituinte de uma emenda popular com 36 mil assinaturas, visando ser extraído do anteprojeto da Constituição de 88, ser extraído o artigo que proibia a terceirização, na época denominada de intermediação de mão de obra. A minha decisão de sair em defesa da hoje denominada terceirização, na época não era, logo no início da minha carreira profissional de advogada, foi muito motivada pelo papel social dessa prática administrativa, que indiscutivelmente, e especialmente nas décadas citadas, propiciava a geração de emprego para pessoas mais humildes, ou que não tiveram oportunidade de estudar. Em Brasília, principalmente, eu observava centenas e centenas de serventes, porteiros, vigias, e que até hoje estão aí, que passaram a prestar serviços nos ministérios, nas empresas públicas, sociedade de economia mista, e cujo ingresso nesses empregos, por meio de concurso público, jamais essa mão de obra seria empregada. Essa é o que mais me chamou a atenção. E, além do mais, é o crescimento e desenvolvimento do país, sua competitividade, a sua colocação no posto que merece, com a sua grandiosidade continental e de recursos naturais, com uma administração boa, perfeita, e a terceirização boa tem o seu papel importante. Vi uma frase de um outdoor ali há pouco, existem razões para acreditar, a maioria são bons. Então, a terceirização, a maioria são bons. E esses casos que tem relatados aqui, são casos isolados, que existem nos diversos setores, que precisam ser coibidos.
Como precisa ser coibido os atrasos de pagamento de faturas dos órgãos públicos que não pagam nos dias empresas e elas não têm como pagar os salários, os contratos que eles fazem por preço mais baixo por contingenciamento de recursos ou para mostrar redução de gastos públicos, né? E então é preciso corrigir, sim, mas a conclusão que nós temos hoje, especialmente com essas disposições aqui, é que somos um país todo terceirizado. Me indagaram anteontem numa exposição, até o doutor Aldi Álvares Júnior, que se encontra ali, se proibisse a terceirização hoje, o que aconteceria com o povo brasileiro? Se o país estava parado. Ficaria totalmente parado, né? Então, somos um país terceirizado e tem uma base constitucional para isso. É que a Constituição de 88, no artigo 175, foi citado aqui antes dessa tribuna, prevê que o Estado brasileiro pode delegar a terceiro qualquer serviço público, por concessão e permissão. Obrigada. O artigo 177 prevê que até atividade monopólio da União pode ser contratada com empresa. Lá está expresso na Constituição. E o 197 prevê que no serviço de saúde também pode ser contratada empresa. Então, o que o mundo real hoje se apresenta diante do mundo formal é totalmente coerente, totalmente harmônico. Nós temos um mundo formal, que é a Carta Maior do país, de leis do país, que permite esse estado de terceirização em que o país está. Agora, é claro que esse conflito entre mundo formal, mundo real, ideologia, ele precisa ser administrado com uma noção maior de cidadania, de pensamento na sociedade, sem esquecer os trabalhadores que precisam da sua proteção. São muitas as mudanças na administração das empresas, as transformações econômicas. Eu fui a advogada no processo, no recurso de revista, que originou o enunciado 256, tantas vezes citado aqui, no ano de 1986. Eu defendi a prestadora de serviço, o colega Vitor Russumano defendia a tomadora de serviço, que afunilou para um incidente de uniformização de jurisprudência, gerou, então, o enunciado 256, e que, na época, criou uma perplexidade muito grande, porque ele já foi incompatível com a realidade. O país já era terceirizado em diversos setores e foi declarada ilegal a terceirização. Com o passar do tempo, o TST, sensível à realidade, alterou esse enunciado, como já vimos várias vezes aqui, com o 331, afastando essa reputação de ilegalidade e permitindo a contratação de serviços especializados, desde que não houvesse a pessoalidade, subordinação, passou a ser permitido. Então, hoje nós estamos nesse debate aqui, mostrando o TST, o seu acompanhamento à evolução histórica da realidade. Muitos vieram aqui falar da lei do TST, que deve mudar, e acham que o TST deve mudar a situação, deve acabar com terceirização, alguns pensam, outros regulamentar. Mas a lei, a elaboração da lei, parte do fato social. Nós sabemos que sem o fato social não se pode elaborar a lei. E o tribunal tem que interpretar a lei, levando em conta o fato social também. E o fato social que nós temos hoje é um país terceirizado. Então, não teríamos como se pensar, não há um espaço para pensar diferente. E aqui, relembrando Rui Barbosa, que afirma: a sinceridade, a razão, o trabalho, o saber não cessam de mudar. Não há outra maneira humana de acertar e produzir. E realmente não haveria outra maneira para o tribunal, a não ser promover este evento de imensurável democracia, ouvindo a sociedade a respeito deste assunto, já que são tantos os processos para serem julgados. Processos esses gerados por algumas situações, que vão desde da má contratação, de responsabilidade de empresa, de condução ideológica das decisões, e esses processos têm
todas essas razões de existir. E a maior delas é a questão da atividade fim e atividade meio. Porque não há como, já estudei de todo jeito, publiquei agora recentemente um livro mostrando que a lei permite a terceirização de atividade fim, tanto na área de concessão quanto a lei da Previdência Social, e não há como separar a atividade meio da atividade fim. Já fiz um esforço imenso, mas não consigo. Na área de presídios, de prestação de serviço a presídios, que hoje está sendo feita com muita eficiência em vários estados, vocês veem, as empresas são contratadas para o quê? Para assistência ao preso, na área de saúde, na área de alimentação, de educação, de assistência psicológica, e é função do Estado fazer com que previna o crime e que o preso tenha sua reinserção na sociedade. Então, essas atividades aqui não seriam fim? Elas seriam fim. Mas o Estado tem condição de prestar? Não, não tem. E as empresas estão preparadas? Estão. Constrói presídios, reforma os presídios e estão prestando com muita eficiência. Um processo que eu acompanho, advogo, e na hospedagem de Aracaju, o próprio juiz fez uma inspeção judicial e fez um laudo que se emocionou tanto com a assistência que os internos presos passaram a ter com a empresa, que ele até se deu por incompetente para impedir de julgar o processo, porque ele se emocionou com a competência. Você vê como que vai separar a atividade meio de atividade fim. Nos hotéis, por exemplo, a camareira. Bom, a camareira é atividade fim? Não, qual é a atividade fim do hotel? É hospedar as pessoas. E para fazer essa hospedagem, para ter o retorno do capital, ele precisa de camareira, de porteiro, de cozinheiro. Então, é necessário que se repense, ministro Dall'Azen, essa questão. E as acusações à terceirização aqui, é preciso que haja mais reflexão sobre o que se falou. Primeiro, é o número de acidentes de trabalho dos terceirizados. Ora, na Petrobras, se ela terceiriza mais de 80% do seu quadro, é logicamente que os acidentes de trabalho têm que ser terceirizados. Né? As convenções coletivas, a precarização dos salários, é outra falácia. O que se terceiriza são setores. O Brasil é dividido em setores econômicos, em categorias profissionais. Então, não é que haja uma precarização, é que o técnico não tem o mesmo salário do servente, ele tem seu sindicato próprio. E para essa isonomia que clamaram tanto, que a súmula passasse a adotar, teria que mudar a Constituição, porque o modelo nosso constitucional é o do sindicalismo por categoria. Então, cada categoria tem o seu salário, não há como fazer esse atendimento ao princípio da isonomia. Trabalho infantil e sem carteira assinada. Essas entidades que eu estou aqui representando, eu desafio o encontro de um trabalho infantil ou sem carteira assinada. A de limpeza, conservação, vigilância, vários serviços terceirizáveis. Por quê? Porque o contratante fiscaliza, ele paga a fatura depois que ela prova que pagou o salário, recolheu o FGTS, recolheu o INSS. Então, também é uma falácia do que foi a segmentação da representação sindical. Realmente, esse é um sistema do nosso país, como eu disse, que cada categoria tem seu sindicato. Então, estando terceirizado ou não, cada um tem seu sindicato, e para mudar isso aí, seria a alteração do artigo 8º da Constituição, e não nessa lei que se estuda hoje, de regulamentação da terceirização, que já dei muita contribuição, e nem na alteração de uma súmula. Não gera empregos. Olha, o setor de serviços é o que gera mais empregos. O IBGE declarou, nas suas últimas pesquisas, que é gerado 4 empregos no setor serviços para 1 nos demais setores. Então, são situações trazidas. Jornada em excesso. A jornada de trabalho é da categoria, respeitados os limites mínimos limite máximo da Constituição. Então, não há jornada de rotatividade. Rotatividade tem que ser maior, pois se o número de terceirizados é várias vezes maior do que o do empregado direto, então vai ter mais demissão. São lógicas, são questões lógicas que não tem como fugir delas.
Ministro, muito obrigado, meus cumprimentos, parabéns por esta oportunidade.